Nós sempre vamos tentar, vamos fazer todo o possível, mas simplesmente nunca recebemos nada em troca. E então sempre mantemos as posições, mas nunca conseguimos reconquistar os territórios perdidos. Eu acho que isso é simplesmente o mal puro. Simplesmente não há outras palavras para realmente descrever isso. Nós lutamos todos os dias para que os sacrifícios deles não tenham sido em vão. Glória aos heróis. Meu apelido é Buck. Eu sou do Texas. Sou atirador de elite sapador. Tenho 24 anos. Eu era mecânico e trabalhador em fazendas e ranchos no Texas. Lidava com gado, cavalos e coisas do tipo. Eu liguei a televisão e primeiro assisti ao primeiro canal. Lá falavam da invasão, então mudei para o canal de notícias seguinte, onde também falavam da invasão. Foi então que eu entendi que algo importante estava acontecendo. Eu vi uma oportunidade de fazer algo bom com a minha vida. Comecei a juntar dinheiro para vir para cá e em 2023 eu vim. Eu vim sozinho. Fui à embaixada da Ucrânia, em Houston, e pedi um visto para vir para cá. No Texas, há muitos milicianos, e eu era um deles. Então, eu tenho um treinamento básico nessa área. Eu venho de uma família com longas tradições de serviço militar e, desde criança, ouvia histórias sobre guerras. Ao chegar aqui e ver tudo com meus próprios olhos, eu entendi que isso não se compara a nenhuma das guerras sobre as quais eu ouvi. Aqui tudo é completamente diferente. No Oriente Médio, e também o meu avô lutou no Vietnã. Eu tinha 21 anos quando tomei essa decisão, então simplesmente não contei nada a eles. E eles até hoje não sabem que eu estou aqui. Na minha família está tudo bem, porque eles acham que um homem deve ajudar as pessoas. Eles ainda acham que eu estou na Europa, apenas me divertindo, descansando e coisas assim. Eu considerei meu dever vir ajudar as pessoas e usar minha vida de forma útil. O próximo passo foi simplesmente decidir se eu iria ou não. E no segundo ou terceiro dia, eu tomei a decisão e comecei a juntar dinheiro. No Texas, nós temos muitas armas, porque é o Texas, a terra das armas e das estacas. Então, eu não tive problemas com armas aqui. O exército nos fornece armas, e também usamos armas russas capturadas. Quando cheguei aqui pela primeira vez, na minha cabeça, cumprindo minhas primeiras missões e todo o trabalho que fiz, aquilo tudo foi o mais difícil. Mas agora, em 2024, 2025, tudo é completamente diferente. Quando penso no trabalho que faço agora, em 2024 e 2025, considero ele muito mais difícil do que muito antes, no início da guerra. Porque naquela época sentíamos que fazíamos muito mais. E agora tudo parece muito estático, ou seja, simplesmente não estamos alcançando nenhum progresso. E isso é muito pesado para nós, porque sempre vamos pressionar, vamos fazer todo o possível, mas simplesmente nunca vamos obter nada em troca. O principal problema é que já se passaram 3 anos, e os russos se entrincheiraram muito profundamente e construíram trincheiras muito boas fortificações por toda parte. Eles têm reservas, e quando matamos um dos caras deles, no dia seguinte eles mandam mais 2 ou 3. Então, para cada pessoa que matamos, eles enviam muito mais. Não há nenhuma forma real de se livrar deles, a menos que tivéssemos muito mais pessoas do nosso lado, mas nós não temos. O que temos são apenas bons veteranos endurecidos, caras experientes.
e sempre mantemos as posições, mas nunca conseguimos retomar os territórios do inimigo. A comparação dos drones de 2022, 2023, 2024 já não tem absolutamente nada a ver com 2025. Agora há simplesmente uma quantidade enorme de drones. Em cada missão, ao mesmo tempo, há cerca de 10 a 12 drones no céu. Em 2023, talvez fossem 3 ou 2, e só. Mas agora, eles estão por toda parte e é tudo o que você ouve durante as missões, só isso. Assim que você ouve um drone, você sempre pensa que eles te notaram, te viram e agora estão te perseguindo. Quando eu termino uma missão e vou dormir ou comer, vou para a cidade e ouço coisas que me fazem pular para algum lugar ou me esconder, como um cortador de grama. Ou simplesmente ouço um zumbido parecido com o de um zangão, e aí às vezes eu me assusto e coisas assim. Precisamos melhorar nossa tecnologia para combater essa ameaça dos drones, e em breve isso serão máquinas. Já existem drones terrestres. Eles instalaram muitas metralhadoras de calibre 50 em drones terrestres, com cabos, de modo que agora não dá para bloqueá-los. Então, eles simplesmente os colocam no meio de um campo aberto. Eles os posicionam em faixas de mata, e ninguém os opera diretamente. Tudo é controlado por computador. Assim, nós apenas gastamos munição tentando atirar neles e coisas desse tipo. Percebi que na Legião lutam muitos estrangeiros que vêm para cá com ideias e objetivos diferentes. Já quando eu lutei ao lado dos ucranianos, eles lutavam para sobreviver. Decidi lutar junto com as unidades ucranianas porque quero que eles saibam que alguém de um lugar distante como o Texas veio até aqui e luta ao lado deles nos momentos mais difíceis. Alguém de longe está disposto a sacrificar algo tão valioso quanto a própria vida para estar com eles. Quando cheguei, eles me perguntavam isso muitas vezes, mas eu nunca lhes dava uma resposta clara. Mas, ao verem como eu permanecia com eles tantas vezes, tanto na alegria quanto na dor, eles foram entendendo aos poucos o porquê, mesmo sem minhas palavras. Muitas pessoas não acham que essa guerra tenha consequências sérias, mas isso não é verdade. Ela afeta todo o sistema global, a economia, porque o Mar Negro está bloqueado, muitas rotas de transporte e portos estão fechados, o que impacta o fornecimento de grãos, petróleo e outros produtos. O gás para a Europa Ocidental, os gasodutos estão fechados, destruídos, e os preços sobem em todos os lugares. Isso afeta não apenas os países diretamente envolvidos no conflito. Isso vai se espalhar lentamente, como um câncer. E tendo visto isso com meus próprios olhos ao longo dos últimos 2 anos ou mais, posso dizer que eles não vão parar. Eles não vão parar até conseguirem exatamente o que querem. Eles querem guerra, querem terra, recursos, gasodutos e tudo o que existe no leste da Ucrânia. E agora, vendo isso, eles simplesmente continuarão se espalhando e tomando tudo aos poucos. E essa guerra vai continuar por muito mais tempo ainda. Antes, até 2022, ouvindo tudo sobre 2014, sobre as guerras e tudo o que eles fizeram, eu simplesmente não achava que os russos fossem realmente assim. Mas, vindo para cá e vendo tudo isso com meus próprios olhos, vendo tudo o que fizeram com as aldeias, com os lugares onde eu vivi aqui, e depois com pessoas comuns, trabalhadoras, essa palavra é a única com a qual posso descrevê-los. Isso é simplesmente o mal. Só isso. Eu acho que isso é simplesmente o mal puro. E não há outras palavras para realmente descrever isso. Percebi que durante os 2 primeiros anos, o apoio foi muito bom. Mas agora, no fim de 2024 e agora em 2025, o fornecimento de muitos itens desacelerou.
Por isso, tivemos de usar nossos próprios recursos para comprar suprimentos ou simplesmente, com um certo constrangimento, pedir doações na internet, publicando vídeos da nossa equipe e apenas pedindo suprimentos. Isso é algo que não queremos fazer, mas é algo que precisamos fazer para continuar lutando e tentar empurrá-los o mais longe possível. Um dos equívocos que muitos estrangeiros no Ocidente têm é achar que precisamos de dinheiro em si. Nós precisamos apenas de suprimentos, depósitos com armas, talvez dos anos 70, 80, 90. Mas nós damos conta disso e continuaremos dando conta. Já provamos isso muitas vezes. As armas antigas e todos os lançadores de foguetes que nos dão são realmente muito antigos, mas sempre conseguimos dar conta. Tentamos usar da melhor forma possível o que temos, mas muitas vezes precisamos de coisas de que precisamos agora. E a única maneira de conseguir isso é por meio de doações, e isso é realmente necessário. E quando isso acontece, tentamos usar da melhor maneira possível, comprando as coisas mais baratas que conseguimos, e é assim que as coisas estão agora. Quando pedimos doações e coisas do tipo, ficamos muito constrangidos e envergonhados, porque somos apresentados como caras fortes e corajosos, mas, no fundo, em casa, nos abrigos, somos todos apenas caras normais. Estamos tentando fazer o nosso melhor, gastando todas as nossas economias, salários, todo o dinheiro que recebemos. Usamos tudo para comprar suprimentos e coisas assim. Por isso, às vezes ficamos um pouco deprimidos, porque gastamos tudo e gastamos tudo apenas para continuar travando a guerra. Muitas vezes pensei em casa, sempre quis voltar e visitá-la. Mas quando saio para a rua, volto a ver os motivos pelos quais permaneço, porque há pessoas que precisam de ajuda. E isso não é algo que eu ouço, é algo que eu vejo aqui todos os dias. Muitas pessoas se tornaram refugiadas. E há pessoas que esperam por ajuda e pelo fim dessa agressão. Algumas vezes, quando eu esperava na estação para voltar à minha unidade, eu passava vários dias em estações ferroviárias, retornando para a minha unidade, voltando para a linha de frente no meio do nada. E alguma mulher simplesmente se aproximava de mim, me abraçava forte e dizia, obrigado. E isso realmente me fez chorar várias vezes, porque eu entendi que nunca fiz isso por mim mesmo. Eu fiz isso pelas pessoas daqui. Muitas vezes quis voltar para casa. Pensei em casa, em tudo o que existe no Texas e nos Estados Unidos, mas entendi que aqui há coisas muito mais importantes. E nunca me arrependi de ter vindo para cá. E vou continuar aqui enquanto puder. E todo o suor, sangue e lágrimas que eu e meus irmãos derramamos, não acho que nenhum de nós queira voltar. Há trabalho demais aqui. Há coisas demais a serem feitas. Tudo aqui é valioso demais para não lutar por isso. E enquanto o povo ucraniano não desistir, eu não vou desistir, assim como todos os meus irmãos com quem luto. Muitos deles acreditam na mesma coisa. Lutaram pelo que acreditavam antes de partir. E não vamos parar de lutar por isso. Se alguém do Ocidente planeja vir para cá, o senso de dever vai pesar muito sobre cada um. A sua vida vai mudar quando você chegar aqui. Sobreviver e continuar lutando lado a lado com seus irmãos é o mais importante. Não se trata de você ou de Glória. Estamos todos juntos nisso. Cada pessoa que vem para cá tem um objetivo, não importa se pequeno ou grande. Precisamos de toda a ajuda e apoio para vencer essa guerra. Eu não sou um herói. E muitos outros também não se consideram heróis. Heróis são aqueles que já não estão mais conosco. Fazemos isso pelos sacrifícios deles, em nome da liberdade. Lutamos todos os dias para que os sacrifícios deles não tenham sido em vão. Glória aos heróis.
Os equipamentos e os estoques de armas que o Ocidente nos forneceu logo no início da guerra nos ajudaram enormemente. Nós os empurramos o máximo que pudemos. Retomamos grande parte de Kharkiv, retomamos grande parte de Kherson, retomamos uma pequena parte de Donetsk. Mas agora, quando esses estoques de armas e suprimentos começaram a se esgotar, não conseguimos manter a linha de frente como antes. Eu e a nossa equipe, trabalhando na linha de frente, percebemos que precisamos de muitos suprimentos médicos e, acima de tudo, de drones. Nossos operadores de drones, nós os ajudamos a chegar à linha de frente e simplesmente os protegemos para que possam operar seus drones. Falta a eles carregadores grandes e ecológicos para recarregar os drones, rádios comunicadores, baterias para drones. O mais importante em termos de armamento é que precisamos de muito mais lançadores de mísseis. Os Javelins foram as melhores armas antitanque que usamos. Eles estão acabando aos poucos, por isso agora os usamos muito raramente, porque já não temos tantos. Precisamos de muito mais munição para nossas armas. Gastamos cerca de 200 a 300 cartuchos por dia, ou até mais, se os russos atacam. E aos poucos, estamos esgotando nossos estoques de munição de 5,50 e 6,7,62, de 5,45, de .308, nossos .300. Blackout também estão se esgotando gradualmente. Munição comum, estamos esgotando até mesmo munição básica. Eu não estaria aqui se não acreditasse que podemos vencer essa guerra. Será um caminho longo e muito lento, mas acredito que venceremos essa guerra e recuperaremos o máximo possível daquilo que eles destruíram e nos tiraram. Um dia, vamos reconstruir tudo o que foi danificado e destruído por eles durante essa invasão.